enxuta dos acontecimentos em função do fato de que nós, à tarde, vamos ter aí a última exposição da 40ª Universidade de Férias sobre a Revolução Russa, que é justamente a insurreição, a tomada do poder pelo Partido Bolchevique. Bom, nós, um pouco de acordo com isso, a semana foi meio devagar, né? O país inteiro está em compasso de espera, não sabe o que vai acontecer efetivamente. O principal desenvolvimento é que já está claro que os setores que querem derrubar o Temer estão agindo. O Maia, que é o grande amigo do Temer, amigo da onça, né? Ele já declarou que vai ter quórum na votação do processo do Temer. E é evidente que, enquanto nós estamos aqui fazendo coisas úteis, o pessoal está numa articulação frenética aí para essa votação, né? Lógico, como eu sempre digo, né? É uma coisa puramente ideológica, tentando convencer qual seria o melhor caminho para o Brasil, né? Sem oferecer vantagens, propinas, cargos, dinheiro, etc. e tal, porque os deputados nossos, como nós sabemos, são pessoas extremamente honestas, impolutas, etc. e tal. Então nós temos aí essa grande movimentação de tipo ideológico para definir a votação no Congresso Nacional. Enquanto isso, surgiu já uma novidade que acentua a ideia da derrubada do próprio Temer, que não podemos dizer assim, a fritura do principal ministro da área econômica, o Meirelles, né? Apareceu aí uma denúncia de que ele teria recebido 200 milhões em consultoria, né? Para um ministro do Estado é altamente suspeito isso daí, mas ele é só ministro. Se ele fosse presidente que nem o Lula, ele já estava lá em Curitiba junto com o Sérgio Moro, né? Mas o fato é que essas revelações são uma tentativa de derrubar a estrutura toda do atual governo, né? Um dado que explica um pouco essa situação são as análises que foram feitas sobre a situação do rombo fiscal. Com o governo Temer, o rombo fiscal chegou a quase 130 bilhões de dólares, considerado o maior da história do país. Quer dizer, um governo que ataca a população de uma maneira tão feroz como ele fez e, ao mesmo tempo, produz um rombo de 130 bilhões, é um governo completamente inviável, né? É uma situação insustentável. Isso aí nós vamos ter que esperar para ver, mas continua a mesma situação de antes, a mesma novela de antes. O governo é um governo extremamente fraco. Há pesquisas aí, né? Porque sempre há pesquisas que mostram seriamente que ele tem 5% de aprovação, diante do que nós somos obrigados a nos perguntar quem são esses 5% que aprovam esse governo, né? Porque, sei lá, o grupo de ministros dele, os deputados do Congresso Nacional, dá 5% do país. E nem esses aprovam, eles simplesmente estão se beneficiando da crise em termos pessoais, né? Então, a situação é uma situação extremamente delicada, apesar da paralisia toda. O governo não tem absolutamente nenhum apoio popular, porque 5% é um número puramente figurativo. A base do governo no Congresso Nacional está se desmanchando, o que tudo indica, né? Há setores do PSDB, do DEM, que estão se retirando aí. A votação no Congresso sobre a abertura do processo contra o presidente da República é uma votação incerta nesse momento, apesar de que ele precisa apenas de 1/3 dos deputados para não aprovar a investigação. Então nós temos toda essa crise. Por outro lado, nós temos uma situação de paralisia, né, do movimento operário.
apesar de todos os ataques. Há aí alguma iniciativa no sentido de chamar atos públicos, etc. e tal, mas dá para se notar que não há um movimento geral, né, nem contra o governo, nem contra o golpe. Nós já explicamos isso daí. Isso numa certa medida, não integralmente, não 100%, é o resultado da confusão política que se criou no meio da esquerda porque uma parte de forma nenhuma queria lutar contra o golpe, acha que apoiou o golpe, de fato, né? Alguns apoiaram o golpe declaradamente, outros apoiaram o golpe envergonhadamente, só votando contra o impeachment na hora H, mas não estão dispostos a levar adiante nenhum tipo de mobilização contra o golpe. Então, essa confusão é um entrave muito grande, né? No terreno sindical, a gente vê também que há uma divisão das direções sindicais. Toda uma parte de direções sindicais fez de fato um acordo com o governo, então nós caímos num impasse. E, logicamente, não há uma tendência nesse momento, né? Quer dizer, há uma tendência, mas não há um movimento concreto, real, de luta contra o golpe e contra a burguesia. Daí o impasse. Provavelmente, né? Acho que esse é o prognóstico mais adequado, nós vamos ter que esperar novos acontecimentos para que o movimento se retome. Apesar de que, né, nós podemos ver por todos os lados uma ampla movimentação de toda a esquerda em torno das eleições de 2018. As eleições diretas, nessa altura dos acontecimentos, elas desapareceram do cenário político. A campanha pelas eleições diretas, como nós havíamos, inclusive, prognosticado, que era uma campanha que estava num beco sem saída, não tinha mais para onde prosseguir. E tudo se transformou numa discussão, num debate sobre as eleições de 2018. A maioria do PT tem essa posição, da direção do PT, eles acham que eles têm o candidato mais competitivo e estão encarando a eleição de 2018 como se nada tivesse acontecido no Brasil. Novas eleições, né? Lula foi condenado, eles agora lançaram também, eu acho que tudo isso é uma ação política muito empírica, quer dizer, caso a caso, diante dos acontecimentos, a luta contra a condenação do Lula, mas eles se agarram a esse problema das eleições de 2012 porque nós sabemos que a alternativa, que é mais complexa, mas que é real, enquanto que essa não é real, seria criar um amplo movimento de massas para botar abaixo o golpe, que é a posição nossa, né? Bom, um dado muito significativo da semana, aconteceu ontem na realidade, foi a ordem do executivo, do Temer, né, dos golpistas, do governo golpista, de ocupar o Rio de Janeiro com as Forças Armadas. Isso é gravíssimo. Logicamente que você lê o jornal, parece que é a coisa mais comum do mundo, Forças Armadas no Rio de Janeiro. Toda terça-feira, né, as Forças Armadas vão lá, passeiam pela orla marítima, essa coisa toda. Não tem nada a ver. Isso aqui eles, na realidade, estão colocando a segunda cidade mais importante do país, né, sob estado de sítio. É isso que está acontecendo. A pretexto de que a situação de segurança pública está fora de controle, que é um pretexto inaceitável. Segurança pública está fora de controle, vamos supor, um governo burguês deveria trazer aí aumentar as forças de segurança pública. Qual que é a função do Exército na questão da segurança pública? Se você aumentar o número de policiais nas zonas onde estão havendo os conflitos, né, nós não sabemos também qual é a natureza do aumento dos conflitos, falaram que mataram não sei quantos policiais, tudo isso tem que ser visto de uma maneira crítica, porque
nós temos que lembrar sempre que nós não temos controle das informações. As informações, elas são manipuladas aí tanto pelos governos como pelos órgãos de imprensa, da grande imprensa capitalista, né? Então, independentemente da situação, sei lá, traz um destacamento de polícia de São Paulo, põe a Força Nacional de Segurança, que é uma força policial, né? Digamos, a mentalidade repressiva normal dentro da lei seria aumentar a polícia. Por que colocar o exército? Né? Nós temos que discutir aqui muito claramente que isso daí é uma preparação para uma intervenção militar em escala geral no país. Não que eles tenham imediatamente um plano de intervenção militar, mas é evidente que eles têm uma preparação que implica na existência, né, da possibilidade de intervenção militar. O Rio de Janeiro, que é um estado que está tumultuado pela crise política do estado do Rio de Janeiro e pela crise econômica, é um bom laboratório para ver o problema, a recepção das Forças Armadas, etc. e tal. E depois, essa ação comum das Forças Armadas já se colocaram contra manifestações em Brasília, já foram em tal lugar, não é a primeira vez, nos presídios, agora estão ocupando toda a cidade do Rio de Janeiro. Dessa maneira, isso se torna uma coisa corriqueira. Ah, tem um problema ali, Forças Armadas. Se houver uma intervenção militar, ela provavelmente vai se dar de uma maneira quase imperceptível para a população. A hora que a população abrir o olho, né, as principais cidades estão sob o controle dos militares. Se tiver um pretexto, se a imprensa mostrar que estão acontecendo muitos assaltos, que os crimes estão fora de controle, ou que tem um problema lá, uma periferia, como acontece em São Paulo, não raramente, toca fogo em 20, 30 ônibus, né? A ameaça terrível do PCC e outras ameaças, né? No Brasil eles não conseguiram ainda criar como um fato fictício a ameaça do terrorismo islâmico. Mas tem outras ameaças. Tem a ameaça tradicional, que é a ameaça da bandidagem e da população enlouquecida pelas loucuras dos governantes. Com essas manobras, ocupa o Rio de Janeiro, amanhã ocupa outra cidade, vai lá ocupa uma cidade do interior, depois ocupa uma outra capital. Quando a gente perceber, eles colocam o país inteiro sob estado de sítio com a maior tranquilidade. Vai parecer a coisa mais normal do mundo. Por isso nós temos que repudiar a presença do Exército no Rio de Janeiro, nós temos que reafirmar, independentemente do que diga a Constituição, né? E a Constituição de 88, ela foi feita também em comum acordo com os militares da ditadura militar. Nós temos que dizer que o Exército tem que ficar fora das ruas. O papel do Exército, se ele for capaz, é defender as fronteiras nacionais, que eles não estão mostrando aí muita capacidade de defender essas fronteiras nacionais. E não colocar cidades sob estado de sítio, não combater a criminalidade falsa ou verdadeira e, certamente, não combater mobilizações políticas da população, como aconteceu em Brasília. Né? É preciso levantar aí um protesto sério contra a presença das Forças Armadas e não aceitar as versões de que não, o Estado do Rio de Janeiro está muito ruim, a situação está muito delicada, etc. e tal, e eles vão devagarinho tomando conta. Então, esse foi o acontecimento mais importante. Indica, né, que o conjunto da burguesia está preocupado com o desenvolvimento da situação política. Logicamente, uma situação política onde o presidente da República tem 5% de aprovação, e é mentira, porque ele não tem esses 5%, é uma situação extremamente volátil.
qualquer acontecimento aí pode dar lugar a uma explosão muito grande. Politicamente é uma situação muito delicada. A autoridade do Estado, ela está muito comprometida pela desmoralização das principais instituições políticas do país. Daí a presença do Exército no Rio de Janeiro. Bom, uma outra novidade que apareceu essa semana, que vale a pena muito, né, chamar a atenção, é que o Moro marcou o depoimento do Lula num segundo processo para o dia 13 de setembro. Num primeiro momento, o Moro queria fazer o depoimento do Lula via internet, né? O Lula em São Paulo, ele em Curitiba e tal. Veja como mudou a situação, né? 2 meses atrás, a ameaça era levar o Lula para Curitiba. Agora, o Moro não quer saber do Lula em Curitiba, né? Aí os advogados do Lula, muito sabiamente, na minha opinião, muito corretamente, impugnaram essa tentativa do Moro e falaram, não, tem que ser olho no olho, cara a cara, né? E já no ato de defesa do Lula, antes que fosse acertado o depoimento, já se falou que se o Lula for depor em Curitiba, é preciso ocupar Curitiba de novo. Né? E evidentemente que, tendo sido marcado o depoimento para dia 13 do mês, daqui a 2 meses, né? Não, daqui a 1 mês e meio, não o próximo mês o outro, é preciso organizar uma grande mobilização em Curitiba contra... Dessa vez, já não é o problema da prisão do Lula, porque o Moro já, evidentemente, não quer prender o Lula, está assustado com essa perspectiva, né? A mobilização anterior, como nós caracterizamos, quebrou a ideia de prender o Lula, mas agora tem uma mobilização contra a condenação do Lula. E precisaria ser uma mobilização verdadeiramente gigantesca. Quer dizer, os militantes do PT, da CUT, da esquerda que se diz democrática, que luta contra o golpe, né, etc. e tal, deveriam se mobilizar amplamente, né, jogar todas as fichas nessa mobilização pela não condenação do Lula. Como nós já dissemos antes, se o movimento operário, a esquerda, não mobilizar a população a fundo, o Lula vai ser condenado em segunda instância, vai ser preso, vai ser condenado novamente em primeira instância. É para isso que se dirige o golpe de Estado no país, anular a oposição que possa fazer sombra à consolidação do regime político golpista, né? Nós já sabemos aqui, mas nunca é demais repetir, muito pelo contrário, que a posição da esquerda diante desse problema é uma posição da esquerda em geral, fora do PT e do nosso partido. É uma posição profundamente reacionária, né? Vai desde não dar a menor importância para o fato, até os que são favoráveis à condenação do Lula. Isso é uma coisa totalmente reacionária, é se alinhar com o imperialismo, é se alinhar com o conjunto da burguesia que quer quebrar a espinha dorsal, não só do PT, mas também dos sindicatos que estão organizados na CUT. Eu falei para vocês que eu vi uma matéria de um grupo de esquerda que o título era "Que Lula mofe na cadeia". Isso aí ou se a pessoa não está comprada pela burguesia, aí eu acho que a burguesia não comprou esse grupo porque não tem muita coisa para comprar, né? Eles não têm muita serventia fora tirar essa matéria aí que ninguém lê também, fora eu e mais alguns abnegados. Então, não acho que eles foram comprados. Agora, mostra que a desorientação política assume um caráter completamente reacionário, né? Vamos insistir aqui em algumas coisas óbvias. Qualquer um pode ter divergência com
a história política do Lula. Né? Nós, por exemplo, do PCO, não sei se todo mundo tem noção disso daí, nós estamos numa briga com o Lula desde antes da fundação do PCO, quando a gente estava na OSI, Organização Socialista Internacionalista. Né? Quando o PCO começou a se organizar, que foi em final de 78, nós nos organizamos também na base dos metalúrgicos do ABC, onde estava o Lula. E nós tivemos ali na base dos metalúrgicos do ABC, em 79, 80 e depois, 81, 82 e assim por diante, uma série de atritos fortíssimos com a diretoria sindical do Lula. Né? Nós tivemos uma divergência muito dura com ele quando... Isso aqui tudo, vocês veem as datas, né? Que faz muito tempo. Ele suspendeu a greve metalúrgica em 1979, porque o sindicato estava sob intervenção. Né? Nós tivemos divergência com ele no PT, porque nós entramos no PT. Nós estávamos no PT de Diadema. Nós tivemos atritos com ele dentro da CUT. Quer dizer, nós temos uma história, não de crítica, não é que a gente fala, o Lula, de enfrentamento concreto com o Lula em inúmeras oportunidades, PCO. Será provavelmente o partido no Brasil que mais se enfrentou com o Lula. Até porque, vamos falar o que é verdade, nos velhos e bons tempos do Lula, não era qualquer um que brigava com ele, não. Né? Tinha greve, ele tinha uma autoridade assim, quase que indiscutível diante dos metalúrgicos. Então, nós temos toda essa história, não é que nós temos uma opinião. Nós fomos expulsos do PT e tudo mais. Agora, o que é que autoriza que qualquer organização política no Brasil apoie a direita imperialista para colocar o Lula na cadeia? Primeiro que ninguém tem mais autoridade do que nós para criticar o Lula. Nunca teve, nem vai ter. E segundo, que o fato de você ter uma crítica a uma determinada pessoa, não quer dizer que você vai aceitar que ele seja vítima de julgamentos fraudulentos, que ele seja atropelado pelo judiciário, que ele seja cassado, que ele sofra acusações falsas, que ele seja perseguido politicamente. Não. Se esse é o argumento do pessoal, é um argumento infantil. É o argumento de uma criança política, de um bebê. O que nós temos no Brasil é uma situação onde, né, o principal líder do maior partido de esquerda do país, Partido Conciliador, sim, moderado, sim, mas o maior partido de esquerda do país, está sendo perseguido pela direita e pela burguesia. A obrigação de todos os trabalhadores é defender, né, esse cidadão e todo mundo que for perseguido dessa maneira da perseguição da direita. Agora, o problema não é só esse. A perseguição ao Lula não é uma perseguição qualquer. Ela é um ataque frontal à esquerda nacional. O motivo imediato pelo qual, o motivo geral e também o motivo imediato pelos quais o Lula está sendo perseguido são muito claros. Primeiro que ele tem um partido que é ligado aos sindicatos, que tem uma enorme presença eleitoral. A burguesia está levando adiante um plano de massacre contra a população, né? E ele aparece como alternativa a esse massacre. Quer dizer, para poder levar adiante uma política de massacre contra o povo, como eles estão fazendo, é preciso também eliminar toda a organização popular, qualquer que seja, para que essa política deles dê certo. E do ponto de vista imediato, eles querem convocar eleições para 2018 para ganhar autoridade para prosseguir com esse massacre. E aí eles vão ter que enfrentar um candidato da esquerda que defende reformas sociais, sejam elas quais forem, que é
o candidato mais popular da eleição, que é o Lula. Então, se nós aceitamos tudo isso daqui, a classe operária brasileira, a esquerda brasileira, seria um bando de cordeiros que estão aí para apanhar. Aceitar que a burguesia manipule o jogo todo dessa maneira sem protesto nenhum. Isso tem que ficar absolutamente claro. Nós temos que fazer uma campanha em todos os lugares para esclarecer isso daí. E não só nós temos que fazer uma campanha para esclarecer isso daí, como nós temos que denunciar os que não se colocam ativamente na defesa, né, do Lula contra a direita, contra o Sérgio Moro, contra a Lava Jato, como sendo cúmplices da direita e do imperialismo no Brasil. Tem que ser falado abertamente. Lideranças como Luciana Genro, que quer que o Lula seja condenado, e outros são cúmplices da direita, da extrema-direita e do imperialismo. Tem que ser dito com todas as palavras. No sábado passado eu falei que se você critica o PSOL, cria-se uma onda de histeria. O pessoal tem que perder esse medo. Esse PSOL é um partido que uma grande parte dele está com a direita. Isso tem que ser denunciado. Não é um problema de divergências genéricas. É um problema muito concreto. Já na época da luta contra o golpe, esse partido aí trabalhou o máximo que ele pôde para emperrar essa luta contra o golpe. Agora, nós não podemos não podemos deixar que aconteça de novo. Todo mundo já viu, já há uma experiência. Tem que passar por cima dos entraves que vão se colocando aí no sentido de impedir a luta contra a direita. E o PSOL de conjunto, é um entrave. Nesse momento aqui, tive a oportunidade de ler aí um documento muito interessante que foi lançado pelo Gianazzi e por aquela menina da USP. Como é que é o nome dela? Sâmia Bonfim. Falando assim, é preciso renovar o PSOL. A renovação do PSOL, o que é? Eles acusam a ala que tem uma posição vacilante diante do golpe de ser uma ala que está a reboque do PT. Então precisaria renovar no sentido de colocar todo o PSOL contra o PT. Então nós temos que ter consciência dessas coordenadas. A ala que eles falam que está a reboque do PT, não está a reboque do PT coisíssima nenhuma. Nunca ninguém viu a cara de nenhuma dessas pessoas que estão a reboque do PT em nenhuma manifestação contra o impeachment. Não vamos viver de fantasia. Na época da luta contra o impeachment da Dilma Rousseff, houve várias manifestações enormes. Esse pessoal não participou. Simplesmente que na hora de votar o impeachment, digamos assim, havia muito pouca escolha, né? Se tivesse uma coluna 3 ali, tenho certeza que uma boa parte do pessoal votava na coluna 3, né? Que nem loteria esportiva. Ou você votava com os piores bandidos da nação a favor do impeachment, ou você votava contra. Então, votaram contra para não ficar feio, mas é uma manobra de tipo parlamentar, não implica em nenhuma convicção de luta contra o golpe. Não implica em nada. A gente sabe quem lutou contra o golpe e quem não lutou contra o golpe. A maioria não lutou contra o golpe. Você sai por aí e você vê livros, né? A luta contra o golpe, quer dizer, um cidadão lá escreveu um artigo um dia lá num jornal, falando mais ou menos que ele não era bem assim a favor do golpe, pronto, chama Grande Luta contra o Golpe. Papo furado, conversa mole. Ninguém lutaram contra o golpe, nada. Até a maioria do PT não lutou contra o golpe, essa que é a verdade. Quem participou da luta viu, né? Então nós temos esse problema e esse problema ele é essencial. Nós, PCO, nós vamos ter que discutir aqui porque isso aqui criou um problema
operacional para nós, que é o seguinte: nós marcamos para 8 dias depois, no dia 21 de setembro, um ato em Brasília pela anulação do impeachment. Quer dizer que, então, né, você teria que fazer um ato no dia 13, ir para Curitiba, depois um ato no dia 21 e ir para Brasília. Vamos ter que ver aí, né, o que é possível fazer nessas circunstâncias. Deixando claro, obviamente, que as duas coisas precisam ser feitas. Ainda sobre o Lula, um comentário que me parece que é bem importante. Os jornais, a imprensa na internet, né, da esquerda e tudo mais, eles estão lotados de matérias falando que o Lula não pode ser alternativa da esquerda. É uma verdadeira enxurrada, né? Queria falar um pouquinho sobre isso. Evidentemente que, do ponto de vista eleitoral, né, se houver eleições, tudo coisa que nós não colocamos a nossa mão no fogo, no sentido de que elas vão acontecer, né? Evidentemente que a eleição tende a se polarizar entre a direita e o Lula. Aí vem um cidadão de esquerda, né, normalmente ligado ao PSOL, que fala que a candidatura da esquerda não pode ser a candidatura do Lula. Tudo bem. Todo mundo tem direito de lançar a sua candidatura, tá? Nós não podemos negar a ninguém. O PSOL quer lançar a candidatura, lança, não tem problema nenhum. O que chama a atenção é a propaganda fajuta, manipuladora. Porque o debate não é... O debate que está colocado para as próximas eleições não é um debate parlamentar para saber assim, qual seria a pessoa mais capacitada para dirigir o país, para colocar em prática um programa de esquerda puro, belo, acabado, etc. E tal. Isso é colocar as coisas desse ponto de vista é uma fantasia. É uma dupla fantasia quando se trata do PSOL, né? O Lula falou na entrevista dele, isso aí magoou muito os militantes do PSOL, que o PSOL é cheio de frescura. Se governasse em algum lugar, faria igual ao PT. Logicamente que isso aí magoa, porque a verdade dói, como se diz, né? Todo mundo sabe que se o PSOL... Eu inclusive, acho que o Lula foi generoso, porque, na minha opinião, se o PSOL governar, vai fazer pior do que o PT, muito pior. Porque o PSOL é um partido de classe média. A gente viu, no Rio de Janeiro, quem ganhou no fundão do Rio de Janeiro foi o bispo reacionário lá. E o Marcelo Freixo ganhou as eleições no eleitorado tradicionalmente de classe média e coxinha, né? A gente comparou, quando a gente fez o balanço da eleição, o mapa eleitoral do Freixo e o mapa eleitoral do Aécio Neves era quase idêntico. Quer dizer, quem votou no Freixo era o eleitorado coxinha do Aécio Neves. Então, vocês imaginam um governo... E sem falar que a Rede Globo apoiou Marcelo Freixo. Isso ficou absolutamente claro. A Rede Globo apoiou Marcelo Freixo por quê? Porque as propostas de esquerda dele são melhores do que a do PT? A gente pode até acreditar nisso daí, mas aí a gente está emitindo um certificado de insanidade, de acreditar num negócio desse, né? É evidente que há aí um conluio, né? E que o PSOL não tem, principalmente esse setor que quer renovar o PSOL para não ficar a reboque do PT, eles querem botar o PSOL a reboque da direita. É um partido que serve para a direita. Então, esse debate ele tem que ser caracterizado como um debate profundamente enganoso. Agora, ele não é apenas enganoso, ele é também um debate orquestrado pela direita golpista, né? Uma coisa que chama a atenção nesse debate é que aparece, toda hora que você vai ler alguma coisa, aparece um cidadão chamado Rui Fausto, né? Que teria credencial de ser um grande esquerdista, falando que o Lula não é um bom candidato, a esquerda precisa se livrar de Lula, a esquerda precisa superar o Lula, etc, etc, etc. A credencial do cidadão é assim, né? Você vê que a imprensa é uma coisa horrível
como veneno para a população. Um dos maiores especialistas em Marx no Brasil. Que nada. Tem nada a ver. O cidadão é do PSDB. O cidadão é ligado ao PSDB. Ele escreveu uma tese de, sei lá, doutorado, o que foi. É uma coisa acadêmica, né? Onde ele fala de Marx em termos assim, puramente acadêmicos. Não tem nada de... Não tem nenhuma relação real com nenhum marxismo, de Marx, de nada. Bom, e hoje, né, eu estava dando uma olhada nos jornais aqui para ver o que tinha de novidade, fazer análise política, e encontrei a matéria do Demetrio Magnoli falando a mesma coisa. A esquerda precisa superar Lula, dando conselhos. O Demetrio Magnoli dando conselhos à esquerda como ser mais esquerdista sem Lula. O cara que mais apoiou o golpe de Estado. Quer dizer, é um engana-trouxa total, né? Então, nós temos que desmistificar esse suposto debate aí sobre o Lula e colocar o debate de uma maneira clara, que é o seguinte. Veja, o Lula não é o candidato dos sonhos do PCO. De jeito nenhum, nunca foi, né? Mas nós levamos em consideração o seguinte: o Lula é o candidato de uma parcela muito grande da classe trabalhadora e dos setores populares, que é uma coisa muito diferente de ser o nosso candidato dos sonhos. Então, na nossa política, nós vamos levar esse dado em consideração. Nós não estamos aqui para falar que os trabalhadores que querem votar no Lula, que vem nele uma esperança, só tem que votar nele se ele apresentar um programa absolutamente perfeito de esquerda. Não. A nossa política não pode ser uma política de procurar reformar a candidatura do Lula para ela parecer bonita para que você possa apoiar. Não sei também se o PCO vai apoiar o Lula na eleição, né? Já falei isso aí várias vezes. Para nós é um problema secundário esse, porque o PCO não tem voto. Não tem voto para fazer a balança eleitoral pender para um lado A ou B. Então nós podemos fazer o que a gente quiser, que desse ponto de vista não tem grande importância. Mas uma coisa que a gente não vai fazer é querer a condenação do Lula, não querer que ele concorra ou participar da campanha de calúnias contra ele para que a população seja enganada. Nós vamos falar claramente que, se houver eleição em 2018, vai ser um embate polarizado entre o Lula, representando a maior parte da classe operária dos setores populares, e a direita. Nós vamos falar isso abertamente, não vamos esconder de ninguém, né? Por isso nós condenamos essas tentativas aí de jogar areia nos olhos de todo mundo, né? Também, para nós não vamos cair aí no golpe, na arapuca, de que um candidato do PSOL é mais esquerdista do que o Lula, porque não é verdade. Muito provavelmente ele é mais direitista. Então tudo isso, se nós queremos que a classe operária avance, progrida, tome consciência, nós temos que falar para ela o que é a verdade verdadeira dos fatos. E não inventar uma ficção ideológica, né? Nós não estamos preocupados com... se o Lula não ganhar a eleição, ninguém da esquerda vai ganhar a eleição. Isso aí precisa ficar claro. Então toda essa fúria do pessoal para lançar um candidato mais esquerdista que o Lula é uma bobagem. Na hora H, essa candidatura aí, ela vai ser esvaziada pela pressão da candidatura do próprio Lula. Não há dúvida nenhuma. É evidente que alguns setores estão apostando no fato de que o Lula poderá não ser candidato, né? Ele já declarou que, se ele não for candidato, ele vai ser o maior cabo eleitoral do Brasil. Também é um aviso, né, para o pessoal. Nós já citamos aqui várias vezes experiências semelhantes a essas, em que o candidato é impedido, lança outro e o voto de protesto aumenta por causa que impediram determinado candidato de
de se lançar. Quer dizer, nós vemos o problema das eleições de um ponto de vista político geral, né? E nesse momento aqui, nós estamos numa posição sólida contra essas manobras dirigidas a derrubar a candidatura do Lula, porque todas elas são manobras de direita. Não tem esse negócio de a esquerda precisa de um candidato assim assado. Ela precisaria de um candidato revolucionário. O que a classe operária precisa não é ganhar a eleição e passar pelo martírio de mais 4 anos de vai e vem, mas quem disse que a gente vai poder conseguir o que a gente quer, né? Ela precisaria de uma revolução. Isso também ninguém vai conseguir com o PSOL, né? Então, a questão toda tem que ser analisada, tem que ser encarada cuidadosamente desse ponto de vista. Bom, para concluir aqui, companheiros, uma coisa muito importante. Nós lançamos aí a campanha pela anulação do impeachment, nós fizemos um ato em Brasília, né? E todo mundo diz que essa campanha aí é uma campanha que não tem popularidade, é irreal, está fora da realidade, etc. e tal. Nós estamos recolhendo assinaturas em todos os lugares, para conseguir 1 milhão de assinaturas. E essa campanha de assinaturas ela vai de vento em popa, que mostra que toda a conversa de que isso daqui não tinha sentido, não tinha força, é absolutamente sem pé nem cabeça. Alguns dias atrás, alguém lançou aí na página do Senado Federal na internet uma coisa que chama ideia legislativa. Quer dizer, o cidadão tem uma ideia, né? Por exemplo, vamos pintar todas as marmotas do Brasil de azul. Aí ele lança lá, se ele tiver 20 mil votos na ideia dele no Senado, aí os senadores são obrigados a discutir se tem ou não tem que pintar as marmotas de azul, né? E alguém lançou que os senadores discutam a anulação do impeachment. Rapidamente, a proposta de anulação do impeachment conseguiu 25 mil votos. E vai ser considerada pelo Senado. Isso aqui não é importante, porque o Senado, a gente sabe como é que é o Senado, né? O Senado é o Senado. Mas é importante para ver que há uma... Mesmo sem muita propaganda, mesmo sem uma unidade em torno da proposta, essa proposta de anulação do impeachment é uma proposta extremamente popular. A nossa tarefa política central no próximo período é a de levar adiante essa campanha, de constituir comitês em todos os lugares de luta contra o golpe, né? Que levem adiante todas as iniciativas possíveis de luta contra o golpe, anulação do impeachment, contra a condenação do Lula e outras coisas. E o programa também de revogar, né, todas essas medidas tomadas pelos golpistas. A chamada reforma trabalhista, terceirização, ajuste fiscal, previdência que não foi votada e muitas outras coisas, privatizações, etc. e tal. Então, um setor desse movimento decidiu fazer comitês pela anulação do impeachment. Tudo bem, cada um faz do seu jeito, né? Mas nós achamos que é mais produtivo fazer comitês de luta contra o golpe e colocar todo o problema, porque se a anulação do impeachment, que é um aspecto dessa luta, não for bem sucedida, a luta contra o golpe deve continuar, sem dúvida nenhuma, né? E nós já temos vários comitês, já tem muita gente participando, mas nós precisamos agora organizar os comitês e levar adiante essa campanha do abaixo-assinado, organizar o ato em Curitiba. Vamos entrar em contato com os companheiros do PT para ver se eles vão encampar esse ato, acho que vão encampar. Ver o ato contra a anulação do impeachment em Brasília, quer dizer, nós temos grandes tarefas de campanha pela frente no próximo período, que nós temos que organizar. Aqui mesmo, em Jundiaí, amanhã nós vamos fazer uma plenária do partido, né, com representantes de vários estados que estão aqui,
para a gente discutir especificamente a organização dessa campanha, que é muito importante. Bom, vamos às perguntas, companheiros? Bom, a gente selecionou aqui algumas perguntas que vieram da internet, e assim como a gente faz já tradicionalmente, o microfone vai estar aberto para quem quiser perguntar alguma coisa aqui no auditório, e a gente vai levar o microfone para quem quiser perguntar alguma coisa. Então, eu vou começar pelas da internet. Rui, você não acha que essa atitude de pôr o Exército no Rio seja, primeiro, por ser um governo do mesmo partido de Temer, e segundo, e exclusivamente pela quantidade enorme de assaltos a caixas eletrônicos e cargas? Não dá para achar isso daí, né? Inclusive, é curioso, né, a pergunta. É o mesmo partido do Temer. Temer está alinhado aí na política de derrubar o partido dele no Rio de Janeiro, né? Isso daí é bem evidente. Se vacilar, o governo perder totalmente o controle, é capaz que os militares assumam o controle político do Rio de Janeiro numa situação de crise. Precisa ver o que eles estão dispostos a fazer, qual é o plano deles, que não é claro para nós. Agora, caixas eletrônicos. No Brasil tem polícia, não precisa de exército. Uma coisa que nós temos que entender é o seguinte: o exército é uma força com um poder de destruição, um poder de letalidade muito superior à polícia, mesmo a polícia mais bem armada. Né? Por exemplo, a diferença que existe entre um tiro de fuzil do exército e um tiro de pistola da polícia é gigantesca. O exército é preparado para a guerra. Ele não é bem, como é que se diz, adequado para a segurança pública. Tudo bem que eles preparam também o exército com equipamento de segurança pública e tudo mais. Mas, em última instância, se o exército for desafiado, como a gente já viu em outros momentos, que o exército saiu à rua, ele é capaz de matar um monte de gente. Então, é até uma coisa perigosa. Até os comandantes militares, eles agem com muito cuidado aí. Se colocaram o exército na rua, é por um motivo que vai além da segurança pública. Isso nós não podemos ter a menor dúvida. Outra pergunta é se é possível que as Forças Armadas mudem de lado e passem a apoiar o povo, ficando contra o governo golpista. Possível mas até agora a gente não viu nada disso. E precisaria que o movimento do povo fosse um movimento muito forte para deslocar as Forças Armadas, né? Que nesse momento também não acontece. Próxima pergunta relaciona a questão de ter enviado os militares para patrulhar o Rio de Janeiro e a redução do orçamento da Lava Jato pelo governo, se isso pode ter alguma relação. Não, a redução do orçamento é para botar o cachorro, cão de guarda aí sob controle, né? Apertar a coleira dele. Não sei que relação a gente poderia ver com a presença do Exército. O que falar sobre a proposta do Temer de privatizar o Banco do Brasil e a Casa da Moeda? O que a gente pode falar, né? É o que nós estamos falando, é o que nós estamos dizendo aqui. O plano dos golpistas não para na reforma trabalhista e liquidação da Previdência. Essa semana aqui eu vi também que tem um plano para acabar com a estabilidade do servidor público federal. Isso aí seria um ataque muito grande contra o servidor, quer dizer, exporia todo mundo a ser demitido a qualquer hora e tal. Se a gente quer imaginar qual é o plano de ataque desses golpistas, tem que imaginar tudo de ruim que eles possam fazer, que é quase impossível. Porque quando você pensa que você já imaginou tudo de ruim, aparece um cidadão aí e fala, vamos privatizar o ar a partir de agora. Vai ter que andar todo mundo de máscara,
Pode parecer bobagem, mas já privatizaram a água. Privatizaram até a água da chuva, né? Porque a água da chuva, finalmente, é a água de um lugar que sobe e tal. Se a pessoa tem a ideia de privatizar a água da chuva, meu caro, a imaginação é o limite, né? Eles vão muito, se deixar esses malucos aí, eles vão muito longe. Eles vão reduzir o país a pó. A próxima pergunta diz que Lula insinuou que Haddad poderia ser seu sucessor em um discurso na Paulista. E agora, uma nova procuradora da Lava Jato em São Paulo, ainda mais coxinha, diz que vai investigar Haddad. Haddad pode ser o próximo alvo? Acho que todo mundo no PT é ameaçado. Tudo depende das circunstâncias, né? Da capacidade de ação dos golpistas. E, em última instância, nesse momento aqui a coisa está um pouco parada porque eles estão enfrentando situações delicadas. Mas, em última instância, o que eles querem mesmo é colocar o PT na ilegalidade. Não é o Haddad, esse e aquele. É tudo. Tem uma pergunta sobre a posição do partido, que vem como um comentário. Como a política de mais prisões, considerando a baixa taxa de resolução de homicídios, deve ser combatida? E qual a posição do PCO em relação às cadeias e o abolicionismo penal? Nós temos horror à prisão. Como partido ligado à classe operária, a gente sabe que quem vai mofar na cadeia, como disse o grupo lá, não é nenhum figurão. É o pobre. Cadeia, se a gente não for muito iludido com a sociedade que a gente vive, precisa ser muito iludido, cadeia é um instrumento do terrorismo de Estado e de esmagamento da população pobre. O capitalismo leva o cidadão à miséria, ao desespero. Aí, no desespero, a pessoa faz coisas desesperadas. Para evitar que o desesperado faça coisas desesperadas, a burguesia esmaga ele como se ele fosse uma barata. Isso é a cadeia, isso é o juiz. Né? Só quem não tem sensibilidade para a situação da população mais pobre, não conhece a realidade dessas prisões, né? Não sabe que as pessoas que estão lá são gente muito esmagada pela vida que existe no capitalismo, é que pode achar que isso aí tem uma função positiva. Isso aí não tem nenhuma função positiva. O capitalismo produz aí os piores deformações sociais. E quem é que sofre mais com o capitalismo? A população pobre. Todo mundo está sob efeito do capitalismo. Mas quem sofre mais é a população pobre. E a cadeia é como sempre foi em todas as sociedades. Se você ultrapassar um determinado limite, você é jogado na cadeia como lixo, amontoado lá. E uma das piores coisas que já existiram no mundo são as cadeias, as prisões penitenciárias brasileiras. É uma coisa horrorosa. Qualquer pessoa que seja a favor disso daí, não é um ser humano, é uma pedra de gelo, não tem nenhuma relação com os outros seres humanos, né? É um carrasco, é um monstro. Tudo isso daí teria que ser completamente destruído. Eu falei aqui, quando teve a Revolução Russa, o pessoal foi lá e soltou todos os presos. Por que eles soltaram todos os presos? Porque eram os operários que fizeram isso daí. Eles sabem que a prisão é para esmagar a pessoa. Esse sistema judiciário, se você é pobre e tal, a polícia fala que você é culpado, você vai comer o pão que o diabo amassou. Não tem. O pessoal fala tem gente que defende o preso, que é criminoso. Não é. O cidadão lá dentro, aquilo lá é uma máquina de moer carne. O cidadão lá dentro vive no inferno, né? A próxima pergunta vem com um comentário e uma polêmica, como a própria pessoa que enviou definiu.
A direção do PSOL quer que Chico Alencar, o beija-mão de Aécio, seja candidato à presidência. Consideram também Luciana Genro e Boulos como uma possibilidade. E aí a polêmica que a pessoa considera que enviou para a gente. A crítica do PCO contra o PSOL pode ser vista como disputa eleitoral? De jeito nenhum, né? O PCO, uma coisa que ninguém entende sobre o PCO é o seguinte: essa corrida eleitoral, ela é uma coisa em grande medida vergonhosa. A pessoa, os candidatos, eles fazem coisas que você vendo eles fazerem, você sente vergonha. Né? Por exemplo, coisas que acontecem aí. Eles fazem discursos prometendo mundos e fundos e tal. Ninguém chega e fala assim, olha, tudo bem, vote em mim para a Câmara Municipal, mas aquilo lá, qualquer prostíbulo do Brasil é muito mais sincero, honesto e não sei o que lá do que aquele negócio. Né? Não vai acontecer nada, não. Eles ficam lá propondo emendazinha, fazendo cena e tal. É uma vergonha isso daí. Né? Outra coisa também. Isso aí vale para praticamente toda a esquerda. Você chega aí e fala assim, por exemplo, agora não vamos ver isso aí. Né? É que agora uma parte da direção do PT vai intervir mais pesadamente. Mas você chega e fala assim, deputados do PT, vamos para Curitiba defender o Lula. O PT, vocês já imaginaram quantos deputados, prefeitos, vereadores e tal tem o PT em nível nacional? Se cada um desses fosse para lá, já dava uma manifestação grande. Né? O PT elegeu o quê? 2.000 vereadores na última eleição, que foi fraquíssimo. Só 2.000 prefeitos? Não. Bom, elegeu, sei lá, uma quantidade de prefeitos, elegeu uma quantidade maior de vereadores e deputados estaduais e tal. Se cada um desses aí levasse os seus assessores, já dava uma manifestação monstro. Né? Vocês nunca se perguntaram por que isso aí não acontece? É que o dinheiro é economizado para a época da eleição. Como o cidadão não tem muito apoio da burguesia, ou nenhum apoio da burguesia, ele fica lá contando os tostões. E se tiver um ato público para derrotar a reforma da Previdência, ele não vai lá. Ele não vai investir 50 mil reais para fazer isso daí. Então, veja, se é para fazer esse papelão, só para você dizer que você teve voto e tal, o PCO não tem esse espírito. Você teria que fazer um esforço enorme, aí, um monte de coisa ruim, para você conseguir eleger um deputado, um vereador, alguma coisa. E para quê? Para que serve isso daí? Para que servem esses deputados do PT, do PSOL, que estão no Congresso Nacional? Para botar um cartazinho lá na hora que acontece alguma coisa? Porque a atividade deles é essa, eles põem o cartazinho, aí acontece alguma coisa, eles correm tudo na mesa do Congresso com o cartazinho, Luiz Erundina no meio, sempre, eu e o Luiz Erundina, matriarca do circo, né? E aí, nossa, que ação e tal. Que nada. Você vê, agora que a tarefa é mobilizar o povo, ninguém acredita em nada que vai ser feito no Congresso Nacional, porque nós estamos numa situação como essa. Quem no Brasil acredita que você vai propor alguma coisa a favor de alguém no Congresso Nacional e vai ser aprovado? Ninguém. Então fica tudo parado. Em vez do pessoal mobilizar, né, a multidão, eles ficam lá fazendo discurso no Congresso Nacional. E uns discursos que vão falar a verdade, com raras exceções, é tudo besteira. Tudo discurso ultramoderado, né? É toda uma política que, no fundo, é uma convivência vergonhosa com a direita. Então, quer dizer, o PCO
Falar que o PCO tem disputa eleitoral com o PSOL é não conhecer a realidade mesmo. Não tem nada a ver. O nosso problema com o PSOL é que o PSOL é um partido que quer se apresentar como sendo o partido que vai resolver o problema do povo, o partido mais à esquerda do país, revolucionário, e é um partido direitista. Então, nós simplesmente denunciamos isso daí. É simples assim. É um problema de esclarecer a população do que está acontecendo. Por que nós vamos apoiar ou deixar passar uma solução que é totalmente falsa? Depois também o pessoal tem que entender o seguinte: o PSOL não é um partido importante. O PSOL está fadado a ser um partido desimportante. Partido importante, e não é também tão importante assim, é o PT. Muito mais importante do que o PSOL. Mas no final das contas, é a burguesia e a classe operária. O PSOL não é nem um partido da burguesia nem da classe operária, quer dizer, não é nada, né? Também tem esse detalhe, o pessoal, uma coisa que é desagradável na esquerda é que a esquerda pequena burguesa ela é extremamente fanatizada, né? Ela entra num partido hoje, amanhã ela já está xingando todo mundo, parece que o pior crime do mundo é não ser daquele partido, mas o cidadão entrou faz 24 horas. Quer dizer, é uma coisa de gente fanática, né? Toda vez que alguém critica alguém do PSOL, eles ficam numa histeria e tal. O PSOL não é nada, no fundo não é nada. Não é nada e não serve para nada a não ser causar confusão. A última coisa bom, depois de falar tudo isso do PSOL, vamos ver o que dizer do PSTU. O pedido de comentários sobre uma declaração do Eduardo Almeida, que é do PSTU, dizendo que o PCO é pago para caluniar a esquerda revolucionária. É lógico. Nós estamos aqui para isso, né? Vamos abrir um balcãozinho. Quiser caluniar a esquerda... O problema que acontece aqui, o PSTU precisaria explicar é o seguinte: quem é que está disposto a gastar dinheiro para comprar alguém para caluniar o PSTU? Essa é parte da história que não... Porque se fosse para caluniar o Lula, o Dória, o Alckmin, o Aécio, tudo bem. Aí rola dinheiro. Mas o PSTU, o que é o PSTU? O PSTU é um zero à esquerda na política nacional. Quem que vai pagar isso daí? Algum racha do PSTU? Mais, por exemplo, vai pagar a gente para caluniar o PSTU? O pessoal, isso aqui é aquela síndrome de grandeza, né? O cara é desse tamanhinho, mas ele pensa que ele é um gigante, né? Não, estão sendo pagos para me caluniar. Quem? Quem vai pagar? Se ele explicar quem é que estaria interessado em pagar para caluniar o PSTU, tudo bem. Ninguém vai nem pagar para caluniar o PSOL. O PSOL tem um grupinho de deputados, um quarteto de deputados lá no Congresso Nacional. Para que alguém vai caluniar? Caluniar o Lula, tudo bem, dá para entender, né? Se alguém falar o PSTU está sendo pago para caluniar o Lula, bom, aí pode ser. Não é que seja necessariamente verdade, mas que pelo menos faz sentido, né? Daqui a pouco vão falar que a gente é pago para caluniar esses grupos que chamam Liga não sei das quantas, que são 3 militantes. Quem que está interessado em caluniar essa gente? Depois também tem uma coisa que é curiosa nessa discussão. O PCO não calunia ninguém, o PCO só faz críticas políticas. O jornal do PCO não tem coluna policial. Contrário do resto da esquerda, que é assim: fulano se corrompeu, fulano está vendido. Isso aí não é o nosso gênero. Nosso gênero é: qual é a política que está sendo levada adiante? É certa, é errada? Quais são as consequências, etc. e tal. Contra nós, o pessoal, não sei se eles são pagos ou não sei se vale a pena também pagar para caluniar o PCO, mas o pessoal é
é grande na calúnia, viu? Que já falaram que nós estamos vendidos, que nem o caso do Eduardo Almeida, que a gente se vendeu para não sei o quê, se vendeu para o PT. Eu ouvi até a história de que nós estamos apoiando a Dilma porque a gente quer que a Dilma volte, porque na época da Dilma a gente estava recebendo fundo partidário. Nós estamos recebendo fundo partidário agora sob o Temer também. É a lei. Não revogaram essa lei. A hora que revogar, tudo bem. Mas por que quem vai defender a Dilma para receber o fundo partidário se nós estamos recebendo o fundo partidário? Está sendo uma calúnia meio sem pé nem cabeça, né? Invento qualquer coisa. No final das contas, nós temos que entender o seguinte. O PCO não é um grupo de farsantes, que nem esse pessoal. Nós temos uma política séria, clara. Né? Nós não vamos na onda, nós determinamos a nossa política com base nas necessidades da classe trabalhadora. Isso daí cria um contraste com todos esses grupos de esquerda que não são nada. Não são ativos. Nós mostramos o que é o PCO nessa luta contra o golpe. Tem muito pouca gente que é capaz de dizer que o PCO não foi o partido mais ativo na luta contra o golpe. Muito pouca gente. Né? Eu acho que isso daí causa uma indisposição muito grande. As nossas críticas elas são bem elaboradas, são duras. O pessoal não gosta mesmo. Né? Tem gente que saiu do PCO e odeia o PCO hoje porque eles estiveram aqui e não conseguiram viver sob essa disciplina de militância e de trabalho. Pessoal muito pequeno burguês, eles querem fazer discurso, serem grandes líderes, mas não querem fazer nada para levar o negócio adiante. Então, a hora que você chega e fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí o pessoal se indispõe e ataca o PCO. Isso é tudo Muitos anos atrás alguém poderia se confundir. Hoje em dia já está difícil. Viu? Essa declaração do Eduardo Almeida aí é uma declaração que pesa mais do lado dele do que do nosso lado. Né? Bom, eu vou abrir agora para o plenário para ver quem tem alguma questão. Eu sei que o primeiro é o Carlos Henrique. Quem quiser levantar a mão e eu vou levar o microfone. Peço para que a pessoa se levante para a gente poder filmar também. Então, a minha questão é um negócio meio engraçado. Né? Desde o início do golpe, a gente vê como é que ele é feito, tal, de onde ele vem, tipo, toda essa questão. Ele é uma operação internacional que vem para o Brasil para derrubar a esquerda, não sei o que, vem um monte de coisa, mas sabendo que é uma operação muito grande, muito dinheiro envolvido no negócio, tal, muita gente inteligente trabalhando. Só que por que o negócio é feito tão porcamente, assim? Tipo, se você for ver as acusações que eles fazem, por exemplo, que fizeram contra o Lula, que o cara desviou bilhões de reais por um sítio no interior de São Paulo e um apartamento. Assim, é um negócio meio idiota. Eu queria entender, tipo, se eles têm tanto poder, tantos órgãos de inteligência, não sei o quê, como é que eles não conseguem fazer um trabalho minimamente bem feito? Não que eu queira, né? Ainda bem que eles fazem um negócio cagado desse jeito, né? Aí a gente tem muito gancho para criticar eles. Mas como é que eles não conseguem fazer o trabalho deles direito? Porque, felizmente, para nós, eles são mesmo incompetentes. Eles são muito perigosos, eles têm uma estrutura de informação, de repressão muito grande, mas eles nunca mostraram que são competentes. E eles são... primeiro isso daí, né? Uma coisa interessante é o seguinte, quando teve a revolução no Irã, os agentes de informação norte-americana no Irã foram pegos de surpresa. Como é que o cidadão, sendo agente de informação, morando no país, o país está a ponto de ter uma revolução, ele não teve nenhuma indicação de que ia ter uma revolução? É muita incompetência, não é? Na verdade, o que acontece? O cidadão está lá desinteressado, recebendo o salário dele, não está motivado a fazer nenhum trabalho. Né? Daí ele tem a obrigação de despachar um relatório, despacha o relatório. Provavelmente, eu já conheci muita gente assim,
a pessoa vai para lá, não fala nem a língua local, nem procura aprender, não entra em contato com a população, né? Porque é um desinteresse. O cidadão está lá no Irã pensando em voltar lá para a Califórnia, né? Fazer surf, sei lá o quê. É muito comum isso, e o aparato de repressão norte-americana é muito burocrático. Por isso que o resultado não é tão maravilhoso. Se a gente for ver aí os fiascos desse aparato, é uma coisa inacreditável de fiascos. Agora, mesmo assim, a gente não deve subestimar, né? Eles foram atrás, na realidade, o negócio contra o Lula não foi nenhuma grande investigação. Eles trabalham com uma enorme economia de esforço. Eles procuraram os políticos lá, né? E aí um político falou, ouvi dizer que a OAS ia dar o apartamento para o Lula e tal, pá. Aí eles vão atrás disso daí. Não é que eles botaram um monte de detetives e tal. Eles trabalham, eles têm um sistema de trabalho, mas é ruim. Ainda bem, né? Muito dinheiro e pouco resultado. Quando eles se sentirem mais ameaçados e tal, é capaz que eles coloquem pessoas mais competentes para trabalhar. Por exemplo, uma coisa que a gente deve ver é que a repressão aos movimentos armados no Brasil, ela não conseguia enfrentar a organização do Marighella, a ELN, que já era uma organização treinada, que tinha sido organizada em Cuba e tal. Então, eles tentavam pegar o Marighella, a ELN, e não conseguiam. E eles eram assessorados pelos norte-americanos. O Marighella e os outros militantes da ELN mostraram ser bem mais espertos do que eles. Aí eles falaram o seguinte, nós temos que conseguir aqui uma pessoa que tem traquejo na investigação, entre aspas, né? Para ir atrás da organização. Aí pegaram um delegado de polícia, que foi o Fleury. Foi ele que montou o plano para desmantelar a ELN. Porque ele era policial, ele tinha um jeito de achar o pessoal como é que se diz? Mais especializado em tortura e tal. Aí começou o desmantelamento da ELN com a polícia brasileira. Mas o exército não estava conseguindo, não. Aí até eles se organizarem, treinarem e tal. Bom, felizmente o mundo é composto, a sociedade é composta de seres humanos. Os direitistas não têm as pessoas mais inteligentes do país, muito pelo contrário. E o aparato repressivo, embora poderoso, maligno, etc. e tal, ele é uma burocracia. Então, quer dizer, não é um mundo maravilhoso da repressão, né? A direita também tem suas dificuldades, que a esquerda, num dado momento, precisa aprender a enfrentar, né? Se a esquerda brasileira tivesse percebido a campanha da imprensa como um golpe, o golpe provavelmente teria fracassado se todo mundo tivesse saído à rua. Comeram bola aqui. Não era um golpe também super, ultra bem organizado. Tem uma Vamos aqui lá? agora. O Trena, levanta pra gente. Rui, eu queria que você comentasse a situação da Venezuela para a gente. Eu queria fazer um comentário também, né, com relação às críticas, né, e calúnias que fazem contra a gente, né? Quando a gente coloca realmente sempre as matérias, né, no jornal, e várias vezes que a gente colocou as coligações, né, por exemplo, o PSOL, em Araraquara, ele fez um ato junto com o Vem Pra Rua. E eles estiveram num programa de rádio de alcance municipal muito grande, o maior programa de rádio, né, numa mesma conversa, fazendo o mesmo ato, né? E nesses momentos, né, que a gente faz essas críticas, aparece todo essa indignação deles, né, pelas nossas críticas ao posicionamento político deles. Mas eu queria que você comentasse para a gente o que está acontecendo na Venezuela e explicasse, porque
Eu vi ontem na Globo que a direita estava tentando fazer uma manifestação gigante lá, que eles tinham apelidado, segundo a jornalista da Globo, de a tomada da Venezuela em referência à tomada da Bastilha. Aparentemente não tomaram a Venezuela e não... O problema dos golpistas na Venezuela, o problema é todo golpista, né? Precisa ter as forças armadas a favor. Eles não têm muito povo. A esquerda que eles conseguem levar para apoiar o golpe é um zero à esquerda, né? São esses grupos do PSOL aqui no Brasil. E as Forças Armadas defendem o governo. Enquanto as Forças Armadas não passarem para o lado do golpe, o golpe não vai acontecer, né? Vamos ver o que acontece com as eleições. Tudo está se abrindo uma nova etapa aí, né? Rui, eu vou trazer um assunto do qual a gente tratou aqui durante a universidade, mas que eu acho importante para o esclarecimento dos nossos militantes e dos militantes também do restante da esquerda, né? Que é a respeito dos golpes de Estado no mundo, né? Inteiro, no Brasil e tudo mais. Muitos são esses golpes e diversos são os partidos de esquerda que não têm uma análise moral e por isso acabam sempre morrendo na mão do imperialismo, né? A gente sabe disso. Aí são as duas perguntas: como se posicionar, como fazer uma análise do ponto de vista de classe e como se posicionar diante de um conflito entre dois blocos da burguesia. Então, o que nós temos que levar em consideração quando há o conflito entre dois setores de classe é o que eles representam do ponto de vista econômico, porque a classe, a base fundamental dela é a economia. Então, por exemplo, o imperialismo, ele é uma força econômica que procura a dominação em grande escala de outros países. Então nós temos que ter já como coordenada fundamental que o grande inimigo da classe operária mundial é o imperialismo. E o imperialismo também é o inimigo de todos os países oprimidos e das populações desses países. Esse é o ponto de vista fundamental. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Ucrânia. Na Ucrânia você tinha um governo lá de características mais nacionais, que era alinhado até certo ponto com o governo russo, e o imperialismo decidiu lançar uma operação de derrubada desse governo. Não há muita dúvida, né? É a luta de um governo nacional contra o imperialismo. E também, embora a população não tenha participado, era a luta da população contra o imperialismo, que apareceu depois do golpe, na resistência no Donbass e tal, nas regiões próximas da Rússia. O problema é esse daí, nós temos que analisar quais são as classes sociais e os fundamentos. A esquerda, ela tem uma análise, que é uma análise de tipo ideológico. Então, por exemplo, ideológico, como você falou, moral, né? O governo foi acusado de corrupção. Esse é um pega-trouxa tradicional, a gente está vendo no Brasil. Um grupo que é hipercorrupto acusa o outro de corrupto. Aí fica os bobinhos no meio lá, corrupto, né? Corrupto e tal. Não se pode analisar a coisa assim. Aí falam que os russos não sei o quê. O imperialismo é democrático. Então, isso aí é uma fonte de confusão. Essa análise subjetiva de ideias, né? Porque não é a ideia que a pessoa tem que é o determinante. Se você, por exemplo, estabelece uma luta entre um povo árabe, né, muçulmano, vamos supor, fundamentalista,
e um país mais moderno do ponto de vista das ideias, como a França. A luta é entre as ideias supostamente modernas dos franceses e as ideias supostamente atrasadas dos árabes? Não, é uma luta, uma tentativa dos capitalistas franceses tomarem conta do país dos árabes. As ideias aí são uma coisa ultra secundária. Então a esquerda se confunde por isso. Você vê que uma boa parte da esquerda condena os árabes porque a posição deles diante das mulheres é uma posição retrógrada ou muito conservadora. Isso é tudo um equívoco, né? No final das contas, a opressão que existe no mundo é garantida pelo sistema de dominação que existe no mundo. Que sistema é esse? O imperialismo. Se não fosse o imperialismo, os povos se libertariam, evoluiriam, acabaria a opressão da mulher, tudo. O grande causador da opressão da mulher, da falta disso, daquilo, daquele outro, que a esquerda considera tão importante, é a opressão imperialista. Falar que colocar o imperialismo como inimigo de determinados preconceitos que uma população tem e colocar essa população como opressora é a mesma coisa que falar que se o governo do Temer fala que é a favor da mulher, né, o Estado brasileiro não é responsável pela opressão da mulher. É um engano dessa natureza. Essa invasão agressiva do recinto, hein? Quer dizer, a análise marxista tem que partir sempre da economia e das classes sociais, e não de ideologia. A época da religião já... Tem mais uma aqui atrás. Gilson de Recife. Rui, Lula falou que seria candidato e Moro lhe continuou na primeira instância. Bom, Lula depois falou que, se não for candidato, será o maior líder de oposição. Não é isso? Então, dá-nos a entender que Moro pode lhe condenar a qualquer momento, já que até que ele falou que bateram na cauda da jararaca, mas não bateram na cabeça. Então, será que, quanto mais Lula fala, assim, confronto com Moro, não falo nem como confronto, mas Moro, visto que ele está tendo isso como uma provocação, sei lá, ou ele nitidamente levou isso para o lado pessoal e está querendo condená-lo de toda forma. Será que Lula, cada vez que ele fala, Moro não tem isso como pessoal e quer lhe condenar ainda mais rápido? Não tem nada a ver isso aí. Moro foi colocado lá para condenar o Lula. Esse grupo golpista falou, encontre aí um jeito de condenar o cidadão, né? Tanto que ele condenou o Lula sem provas. É uma coisa muito escandalosa. Vou começar, concluída. No último dia 20, que nacionalmente foi puxado um ato em solidariedade ao Lula, houve um ataque, né, criminoso contra a sede da CUT no Ceará, e esse ataque acabou resultando numa suspensão dessa atividade política lá no Estado. E, em paralelo, aconteceu a votação que promulgou a reforma trabalhista. Logo em seguida foi a questão da condenação do Lula. E aí eu estava caminhando para a pergunta que se multiplicam os assassinatos no campo, que já superam, no mês de julho, todo o número de assassinatos no ano passado. E aí, para piorar a situação, há uma investida na redução do orçamento federal do INCRA, que aí justamente vai de encontro aos povos indígenas e quilombolas. Pergunta: diante do agravamento da violência urbana e do campo, como que a Frente Brasil Popular ou
o Partido Revolucionário vai realizar um enfrentamento mais agressivo, já que a palavra de ordem da greve geral pelas 48 horas ainda não consegue ganhar consenso nacional. A própria CUT se vê de uma maneira muito fragilizada. Esse ataque ele não é local, acredito que em outras sedes estaduais do país, com certeza, devem estar acontecendo. Essa é a minha questão. O ataque ele não é exatamente surpreendente, né? A gente precisaria ficar de olho nesses acontecimentos para ver o desenvolvimento disso. Até agora, os ataques diretos contra organizações, eles têm sido ataques esporádicos, né? O que dá a entender que não há um plano, não há um movimento definido no sentido de atacar essas organizações ainda, né? Mas o fato de que haja esses ataques esporádicos indica que a possibilidade de um ataque mais sistemático ela é bem real. O negócio no campo já é mais grave, porque no campo há um enfrentamento permanente entre os trabalhadores sem terra e os grileiros, latifundiários, etc. e tal. Então, eles estão aproveitando a iniciativa da direita, a vitória da direita no golpe de Estado, para intensificar a repressão no campo, que aumentou muito. Isso era bem esperado, porque a situação no campo já é uma situação mais grave. O que nós temos que fazer é chamar a organizar a autodefesa dos trabalhadores rurais. Você tem aí uns jagunços, policiais que trabalham para os jagunços, que começam a matar a gente. Tem que se defender, o que vai fazer? Não tem muita alternativa. Não adianta ir lá e colocar uma petição na Câmara Municipal que não vai resolver a parada, vai continuar matando gente do mesmo jeito. Não adianta simplesmente pedir a investigação, tem que denunciar o fato, tem que denunciar o conluio das autoridades e propor e organizar a autodefesa dos trabalhadores do campo. Isso é urgente, né? Inclusive, as próprias organizações de trabalhadores do campo deveriam já estar fazendo isso aí com maior intensidade. Eles têm denunciado e tudo, mas não colocaram esse problema da autodefesa, né? Eu acho que a situação é essa daí. E me parece, né, que não vai demorar muito para que essa palavra de ordem se transforme numa palavra de ordem do dia nos meios urbanos também. O ataque da ACUT do Ceará é uma indicação, uma das indicações que já houve, no sentido de que a extrema-direita ela vai se organizando para combater com violência as organizações operárias. É preciso alertar todo o movimento operário, toda a esquerda, para essa situação que está se criando. E não vai resolver apresentar cartazinho no Congresso Nacional, pedir voto, isso aí não segura nada, né? Chamar CPI, né? Aí chama CPI do campo, daí um cidadão denuncia, aí vem um latifundiário lá que tem a maior quadrilha de assassinos e faz todo um discurso, e fica aquele negócio, chove e não molha, né? Num certo sentido, esse problema é parte da luta contra o golpe de um modo geral, né? Que é uma luta prática, que tem que ser uma luta através da mobilização popular. Bom, a gente vai encerrar, então, essa análise política. A segunda análise política feita aqui direto do acampamento da juventude do Partido da Causa Operária, 40ª Universidade de Férias do PCO. A gente está aqui em Jundiaí, estudando a Revolução Russa, e eu já aproveito para te convidar para a próxima Universidade de Férias, que vai ser sobre a história do pensamento econômico, dos princípios ao neoliberalismo.
um tema fundamental aí para a gente que está nessa época de retomada do neoliberalismo no mundo inteiro e de discussão aí com os jovens supostamente liberais que estão ocupando, inclusive, as universidades e as redes sociais, né? Então, eu quero agradecer a audiência, lembrar que hoje à tarde vai ser transmitida ao vivo a última aula do curso da Universidade de Férias, a História da Revolução Russa, nesse ano que a gente está comemorando os 100 anos da Revolução. Então, à tarde, transmissão ao vivo, e o tema é o tema da última aula, que é justamente a tomada do poder, a arte da insurreição. Quero agradecer a todo mundo que veio, que participou da Universidade de Férias, pessoas do país inteiro, algumas que já foram embora, outras estão chegando ainda hoje para participar dessa última aula. Muito obrigada à juventude do partido, e o Partido da Causa Operária agradece. Obrigada pela transmissão, e à tarde não perca a última aula da Universidade de Férias do PCO.